Hey everyone, eu sei que vocês já estão cansados, rapaziadinha, daqueles moazinhos de ação, então vamos trazer uma coisa mais safe, mais do que vocês gostam, uma reviravolta bacana. É claro, se vocês gostarem, mete aquela bala no like, se inscreve para não perder os novos vídeos, eu conto com vocês e bora pro começo dessa obra. O mamá começa com o nosso garoto de cabelos vermelhos abrindo seus olhos, dizendo que a sua cabeça estava doendo tanto que parecia que ia explodir. Alguém ficava gritando, mandando enterrá-lo. Que era para enterrar rápido, lá ele, porque não tinham muito tempo. Enquanto isso, o nosso querido protagonista, ainda com os olhos fechados, se perguntava se alguém realmente estava tentando enterrar ele vivo, e que isso não podia estar acontecendo. Afinal, ele realmente só conseguia ver o lado de fora sem abrir os olhos. Ele conseguia ver que as pessoas realmente estavam tentando lhe enterrar e tinha dois caras e uma garota observando eles. Alguém dizia à senhorita que ela não precisava ir sozinha, pois poderiam cuidar daquela questão trivial, mas ela simplesmente manda o cara calar a boca, deixando ele surpreso. Com os olhos maquiavélicos, ela ainda disse que queria ter certeza de que o garoto, rapaziada, havia sido enterrado para se sentir mais à vontade, sabe? Enquanto o protagonista, vendo tudo isso, só conseguia questionar: mas que... Eles tinham um romance e ela cuidava do protagonista durante a semana. Ele achava pelo menos isso, mas a realidade, ela só estava fazendo ele beber veneno. O nome do nosso herói é Jiang Shen e ele tinha 18 anos e foi conhecido como um tolo em 8 aldeias. De repente, um dia ele foi trazido para a família Gu e se casou com a senhorita Guanqi. A festa foi linda, todo mundo ficou olhando, mas justamente só porque um velho taoísta disse que a sua data de nascimento poderia curar a doença de Guanqi, eles acabaram se casando e o protagonista até que gostava dela, rapaziada, mas dá pra ver que ao contrário não aconteceu não, né? Em um jantar que eles tiveram, o protagonista começou a tossir ketchup e aí você já sabe o que rolou, né, meus queridos? Depois de tudo isso, Guanqi acabou se recuperando, mas a primeira coisa que ela fez foi envenenar o coitado do protagonista que caiu ali no chão estatelado, igual um de paus. Para a pior coisa, a família Gu concordou, pois não queriam admitir que o genro deles era um tolo. E bom, tentaram dar um fim no coitado, né? Mas agora o protagonista estava ali jogado igual um cocô e não tinha ninguém para falar nada. Quando ele estava morrendo, havia um espírito poderoso que havia caído na terra e estava tentando tomar o seu corpo apenas para acidentalmente ser absorvido por ele. Aos olhos de Deus, para o protagonista, agora não só não estava mais morto, como também não era burro. E ele abre seus olhos com muita fúria e energia. Ele dizia à família Gu e a Guanqi que faria todos pagarem pelo que fizeram com ele. A garota estava ali chamando o irmãozinho Bian e ele perguntava se estava feito. Era um rapaz aparentemente rico de óculos. Ele era o general do grupo Jin Feng, um herdeiro direto da família Shen. Esse era o cachorro que deixava o protagonista pé de ciúmes, rapaziada. A garota o abraça dizendo para ele não se preocupar, dizendo que iria declarar ao mundo que o seu ex-marido morreu e que agora ela teria um novo homem. E o cara concorda, todo felizão, com toda a pompa. O cara tava ali, né, rapaziada? Todos felizinho, tipo, ganha uma nova mina, tudo mais. Mas eles estavam ali no carro quando de repente algo acontece. Os caras que estavam enterrando o protagonista já tinham se distraído e estavam observando o quanto o chefe ali, o general, era zica do bagulho. E o protagonista se levanta com uma assombração lá atrás, rapaziada. E quando eles percebem, já se viram completamente assustados, se perguntando por que esse caramba desse garoto tava acordado, que era bizarro demais. E o nosso herói tava com um olhar firme e denso, rapaziada. Eles gritavam que era um fantasma, mas quando o generalzinho ali ouve o protagonista, os seus olhos até caem da cara, rapaziada. E o nosso herói pergunta se eles estavam se divertindo. Agora começou a obra. Ô, obrinha boa, rapaziada. O cara grita dizendo que ele era um fantasma. Por que todo mundo acha que ele é um fantasma? Mas o nosso herói só pega o maluco e taca ele no chão com toda a pompa, rapaziada. Igual seca aquele teu celular que trava. Depois ele pisa no cara, dizendo ao mesmo se ele estava se divertindo com sua esposa e o cara só conseguia gritar de dor. Mas o nosso herói, com um sorriso maquiavélico, disse que não poderiam se esquecer da sua amada esposa e ela apenas, com os olhos cheios de lágrimas, começa a pedir: não, me deixa aí, me deixa embora. Mas o prota não tava feliz com a situação, rapaziada. Na cena seguinte, vemos o nosso heróizinho enterrando alguma coisa. Pasmem, eram os dois brincalhões ali, bobalhões que estavam ali sendo enterrados. A garota pedia perdão enquanto o cara tentava negociar com o protagonista, mas o nosso herói disse que tinha uma coisa só pra falar pra eles: que matar ele só iria sujar as suas mãos, e era só usar os truques baratos para lidar com um idiota como eles. E assim, ele diz que iria chamar um repórter em breve para que todos na cidade pudessem desejar um feliz casamento por 100 anos, e manda eles aproveitarem o tempo junto, enquanto eles pedem socorro e o protagonista sai badass. Acontece que o corpo daquela alma se chamava Jiang Changzun, e através das suas memórias ele podia ver o mundo cheio de monstros, bestas e pessoas fortes em todos os lugares. Mas além disso, Jiang Changzun se tornou uma das maiores potências do continente de Qianlong, e o protagonista refletia que era uma pena que ele já tivesse sido absorvido
absorvido por completo pelo nosso herói. Aquele símbolo de Yang Jiangsu também tinha muitas técnicas extraordinárias, habilidades médicas e também encantamentos e alquimia, o suficiente para que ele praticasse por um bom tempo. E o nosso herói estava de frente com um livro, flutuante. Se ele quisesse praticar, teria que confiar na sua energia espiritual. E era isso que ele iria fazer agora, rapaziada. Ele não conseguia descrever em palavras o quão confortável ele se sentia depois dessa noite de descanso e de reviravoltas que aconteceu em sua vida. Mas já que Deus não lhe deixou morrer e deu uma segunda chance, ele com certeza viveria essa vida maravilhosa do jeito mais maravilhoso possível, rapaziada. Agora, lá na casa de Yang Shen, um rapaz estava gritando, ó, me paga rapidão, rapaz, ó, é 100 mil pilas e tem que pagar agora, não tem jeito. Ele estava se dirigindo a Jiang Hu, de 16 anos, a irmã mais nova do protagonista, enquanto ela dizia para que eles por favor pegassem o dinheiro em outros dias, já que ela não conseguiria pagar muita coisa agora, enquanto defendia os seus pais. Mas o cara se aproxima dela, dizendo que se ela não tinha dinheiro para pagar, então ele iria se vingar, e a garota começa a gritar pedindo por socorro, mas alguma coisa acontece com o cara que a sua cara começa a descontorcer e pasmem, era o protagonista que chega na bicuda, rapaz. Olha que protagonista incrível. O cara voa a metros de distância que chega a rebimbar no chão e o protagonista só fica olhando com raiva pra ele, enquanto a sua irmã pergunta o que aconteceu. E o prota rebate dizendo assim, ó, quero ver quem que é macho de tocar na minha irmã agora, rapaz, você tá louco? Ô, você tá tirando? A irmã do protagonista e os seus pais observaram atônitos, sem conseguir entender o medo que sentiam. Um dos bandidos, armado e tomado pela fúria, decidiu que era hora de mandar o protagonista pro saco da bolacha de uma vez por todas. Mas Shen, sem hesitar, pegou um pedaço de madeira bem grande, firme nas mãos, pronto pra lutar. Então ele gritou encarando todos os inimigos, podem vir pra pancada, meu irmão. Tô brincando, ele não falou desse jeito esquisito, não. Os bandidos congelaram por um instante e um deles até zombou, dizendo que o protagonista era um tolo e que a lei não se aplicava a tolos como ele. Com raiva, o homem ameaçou todos na casa, afirmando que eles ainda teriam que pagar a dívida de um jeito ou de outro. Chegou a dizer que se não quitassem, ele mesmo rediria uma declaração forçada, e o protagonista, com um olhar frio e firme, encarou o bandido e respondeu que ele teria o seu dinheiro. A mulher se aproximou do protagonista, era sua mãe, tentando acalmá-lo, pedindo que ele não fizesse nenhuma loucura, já que o valor da dívida era de 100 mil pilas. O protagonista então se virou para sua mãe, dizendo que aquilo era uma decisão justa, e o bandido, com um tom agressivo, exigiu que o protagonista conseguisse o dinheiro em 3 dias, ou levaria a irmã dele à força. Com um pedaço de madeira ainda apoiado nos ombros, o protagonista gritou com fúria, mandando eles irem embora. O líder dos bandidos o encarou em silêncio por alguns segundos e enfim decidiu sair. Na porta, no entanto, ainda lançou uma ameaça, pois se o dinheiro não aparecesse, levaria o irmão do prota com certeza. A irmã do prota correu até ele, dizendo que não queria ser levada por Jan, e o protagonista, o homem que estava ameaçando eles. O protagonista abraçou, perguntando como que tudo aquilo havia começado, ao que sua irmãzinha respondeu que fazia muito tempo, rapaziada, que ela não tinha notícias do seu irmão, mas sempre quis saber como ele estava. Explicou que o pai havia adoecido e que sem dinheiro para o tratamento foram obrigados a pegar um empréstimo com Jen, e o protagonista ouviu tudo isso calado, rapaziada, com os olhos cheios de emoção. Afinal, ele estava lá sendo enganado, judiado, enquanto a sua família precisava do apoio dele. A sua mãe, com a voz embargada, explicou que por conta de juros abusivos, a dívida havia chegado a 100 mil. O pai, envergonhado, lamentou que tudo aquilo tivesse acontecendo por conta da sua saúde frágil e horrível, e foi então que o protagonista, tomado pelo calor do momento e pela emoção, declarou que a partir daquele dia a família só reconheceria a prosperidade. Colocou a mão no ombro do pai e prometeu cuidar da sua saúde. A mãe questionou como é que ele faria isso sem dinheiro, mas Shen, confiante, pediu apenas que acreditassem nele, pois ele ainda tinha as lembranças e o poder de Zillion, aquele cara que a gente comentou, né, que o protagonista absorveu. Ele estendeu as mãos e colocou sobre o peito do pai, e imediatamente uma luz intensa envolveu o corpo do homem, que, espantado, disse sentir algo extraordinário. Ele se sentia rejuvenescido, como se tivesse voltado 10 anos atrás no tempo. Ao redor, a sua família observava maravilhada, e a esposa, em choque, perguntou ao filho o que ele havia feito. Havia notado o quanto ele estava diferente, mas ele estava mais sábio também. Shen sorriu, dizendo que no momento certo ele iria contar tudo. Agora, ainda no pátio de casa, declarou para a mãe que a saúde dela e da irmã também seriam restauradas, principalmente a mental, né, rapaziada? Mais tarde, o protagonista caminhava pela cidade, passando por um gigantesco arranha-céu que estava brigando uma pessoa famosa sobre a famosa empresa farmacêutica também. Ele sabia que havia mais de 10 anos que Yuan Xuan havia sido rival da família Gu e perdido, mas agora Shen via com clareza que o inimigo do seu inimigo poderia ser o seu grande aliado. Oh, beleza, viu? Que ditado maravilhoso! Então ele entrou no prédio e se dirigiu diretamente à recepcionista, dizendo que ele queria se encontrar com Feng. A funcionária ficou de cara, perguntando se ele realmente queria ver o presidente da empresa. Shen, sem hesitar, respondeu com sarcasmo, perguntando se havia algum problema para com
isso. Logo o diretor apareceu e ao vê-lo reagiu com desdenho, chamando Shen de tolo, dizendo que ele era um inútil perante a lei da família Gu. De forma ríspida, ordenou à secretária que tomasse cuidado com ele e a moça assustada abraçou o diretor, confessando estar com medo. O homem a acalmou, prometendo que cuidaria dela e a manteria protegida, e depois encarou o protagonista com desdenho, questionando por que esse caçamba desse cara ainda tá aqui. Vários seguranças se aproximaram por trás com a intenção de expulsar o protagonista do prédio à força, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o protagonista girou seu corpo e com um movimento rápido e certeiro acertou um dos seguranças em cheio. Os seguranças atacaram com toda a força, mas Shen reagiu com um movimento incrivelmente leve, desviando com precisão e atacando um dos lutadores sob o teto do saguão. Com raiva ele olhou para os guardas assustados e perguntou se alguém ainda mais queria tentar. Os homens estavam furiosos com a confusão que o protagonista estava causando dentro da empresa, mas ele não hesitou, rapaziada. Girou rapidamente o corpo, ergueu o bastão e rebateu um dos ataques com a maior precisão. Agarrando o oponente, o protagonista o arremessou com força, aplicando um potente chute lateral que lançou o cara para longe. Lin, um dos outros seguranças, girava tentando se defender, mas o proto derrubou com a maior facilidade. Rapaziadinha, foi melzinho na chupeta, varrendo o grupo como se fossem simples obstáculos. Os guardas foram jogados para os cantos do saguão como se não fossem nada, e o diretor e a secretária assistiam todos, paralisados com medo. Vendo, o diretor estava completamente atônito e ele não conseguia acreditar no que estava rolando diante dos seus olhos. O prota então caminhou de uma forma lenta entre os corpos dos guardas inconscientes e com um olhar firme se virou para o diretor e para a secretária, dizendo que ele disse que queria ver Fan. O diretor, caído ao chão, gritou em pânico para o protagonista não se aproximar. Ele mal conseguia se levantar, rapaziada. Ê, cara cagão. O protagonista então olhou seriamente para a secretária e a lembrou em um tom seco do pedido. Tremendo, ela pegou o telefone e prometeu chamar Fan de imediato e nervosa fez a ligação e com a voz meio embargada pediu que chamasse o presidente para ele subir ao andar superior para que assim conseguisse receber o visitante. Enquanto isso, o protagonista se dirigiu até a porta e um funcionário se apresentou perguntando se ele era o Sr. Rian. A secretária, apontando o caminho, indicou para que ele a seguisse e Shen lançou um último olhar para trás antes de acompanhar a mulher completamente em silêncio. Durante o trajeto, o protagonista dava uma observada discreta na secretária, que havia algo intrigante também. Ele pensou consigo mesmo que a moça tinha um corpo lindo, embora não estivesse usando uma roupa chamativa, porém algo inesperadíssimo aconteceu. A sua visão começou a duplicar e ele passou a ver distorções em sua aparência. Confuso, ele esfregou os olhos tentando entender o que estava rolando. Era como se o mundo ao redor estivesse mudando. Nesse momento ele percebeu algo surpreendente, havia despertado uma nova habilidade chamada de visão espiritual. Perto da porta do escritório, a secretária se virou e avisou que o presidente estava esperando por ele. Shen a encarou por um instante, notou que havia traços de ketchup em seu rosto e assustada a secretária gritou que tinha ketchup no rosto dele. Mas o prota respondeu com calma que estava bem e sem mais palavras acabou por entrar no escritório, sem mais e nem menos. Lá dentro, sentado atrás de uma grande mesa, estava um homem de terno branco e era Fan, que olhou para o protagonista com um sorriso curioso e comentou dizendo que nunca pensou que ele fosse um idiota. O prota foi direto dizendo que podia ajudar a empresa do cara a se tornar a número 1 da indústria farmacêutica daquela cidade. O rapaz ficou surpreso, se encostou na cadeira e passou a analisar cuidadosamente aquelas palavras. Por fim soltou uma baita gargalhada incrédulo diante da ousadia do jovem, perguntando se ele sozinho achava realmente que podia fazer isso. Então o prota exigiu com firmeza que queria acesso ao laboratório. Era a única coisa que ele pedia em troca. Durante uma hora, o cara ficou olhando pro prota, rapaziada, com muita seriedade. Os olhos estavam fixos nele como se ele tentasse ler a sua alma. Queria saber o que exatamente aquele frasco fazia e Shen, sem hesitar, estendeu as mãos e deixou claro que ele precisava de 100 mil pilas. O pedido não foi implorado nem negociado, apenas afirmado, como um homem que já sabia o seu valor e era isso ou nada. O diretor, após alguns segundos de ficar quietinho ali, se curvou levemente os lábios, num sorriso malicioso. Parecia satisfeito com a ousadia do seu visitante e então concluiu que tudo poderia ser conforme a vontade de Shen, desde que atendesse aos seus próprios termos também. Sem perder tempo, ele chamou a secretária e ordenou que levassem o protagonista ao laboratório. A jovem profissional, como sempre, afirmou que faria tudo conforme o pedido e ao se aproximar do protagonista, explicou que ele precisaria passar pela verificação de segurança antes de entrar no lugar. Diante do detector de metais, Shen avançou com tranquilidade enquanto Fan observava pelas câmeras de segurança. O diretor estava curioso, queria ver até onde aquele forasteiro conseguiria ir, e mais tarde Xiao afirmou que todas as ordens haviam sido cumpridas, mas ao olhar ao monitor de controle foi tomada por um espanto. O que via nas imagens não se parecia nem um pouco com o processo convencional de fabricação de medicamentos, rapaziada. Ao lado, Fan analisava a situação com interesse. Para ele tudo aquilo era como um espetáculo, gratuito, arriscado e possivelmente revelador. Acreditava ainda assim que o protagonista tivesse mesmo talento e logo saberiam. Dentro do laboratório, nosso herói se movia com energia juvenil, se deitou por um tempo na cama de observação e ao se levantar demonstrava uma empolgação quase que travessa. Caminhou até a bancada, manipulou os frascos com a maior confiança, rapaziada, parecia
parecia que ele realmente sabia o que estava fazendo ali, e então surgiu um brilho intenso em suas mãos, era algo sobrenatural que parecia acontecer. Com um gesto firme ele tocou a superfície da mesa e um brilho dourado emergiu dos seus dedos, envolvendo os tubos de ensaio. Logo segurava um frasco com um líquido rosa brilhante e levou em direção à câmera, oferecendo como prova do que era capaz. A imagem no monitor mostrou o protagonista anunciando com um olhar confiante que aquele líquido era capaz de curar cicatrizes e removê-las por completo. Sem perder tempo, ele se aproximou da secretária e pediu para ela ir até o sofá, já que ela disse que tinha uma cicatriz e que ele iria usá-la meio que como cobaia, sabe? Ele observou com seriedade, sem constrangimento, e anunciou com frieza e precisão que eles iriam testar nela o efeito do medicamento. Com um tubo de ensaios na mão, o protagonista aplicou o líquido sobre a cicatriz, mantendo o olhar fixo, e a garota, visivelmente nervosa, nem sabia o que fazer, e o seu rosto tinha medo, esperança, tava bizarro a coisa ali. O diretor, que até então tava caladinho, demonstrou surpresa, ele não fazia ideia do que sua secretária tinha aquela cicatriz, e o prota, por sua vez, encarou de novo, lembrando que ela havia feito uma promessa. Minutinhos se passaram ao observar a reação do medicamento, e um sentimento de satisfação se espalhou pelo rosto do nosso herói, que se sentia confiante, realizado, se levantou declarando que poderiam encontrar mais candidatos para testes, caso eles desejassem continuar. Mas Fendi, ao contrário do esperado, se manteve frio, dizendo que ele não poderia prosseguir com a cooperação. O prota sentiu o peso da decepção, rapaziada, não esperava aquela negativa. Em silêncio, ele se virou, se dirigiu à saída, encerrando ali qualquer relação com aquela bendita empresa. A garota permaneceu no laboratório, observando ele partir sem conseguir dizer uma única palavra. Sentada no sofá, a garota surgiu na porta, acompanhada de um funcionário de óculos, e assim que entrou, ela confrontou o prota com dureza, informando que o caso dele já estava sendo tratado, e o sócio dela ao lado acusou o protagonista diretamente, alegando que possuíam provas do roubo de materiais secretos da empresa. A garota, mantendo o tom hostil, propôs entregar a ele documentos sobre a pomada curativa, mas isso em tom de ameaça. Afirmou que se ele não cooperasse, chamaria a polícia e que a advogada Diane faria questão de enterrá-lo de uma vez por 10 ou 20 anos atrás das grades. Shane, indignado, questionou se o parceiro realmente acreditava que ele havia roubado algo, especialmente considerando que tudo que tinham vivido como casal. A garota Gu reforçou que ainda tinha uma história, mencionando que os pais mais velhos de Shane, como se isso bastasse para lembrar quem ele era. Shao, agora visivelmente decepcionada, afirmou com desagrado que a droga fora roubada e que se sentia profundamente enganada. Fendi, o presidente, mal podia acreditar que o prota seria capaz de tal coisa, e Gu, fria, lançou um cartão com $500 mil para Shen, alegando que aquele valor seria suficiente para garantir uma vida estável para ele e sua família. O prota encarou o Gu e respondeu com firmeza, e dizia-se profundamente desconfortável em aceitar qualquer valor, rapaziada, vindo da família dela. A garota, tomada pela raiva, lançou um olhar de puro desprezo. Aproximando-se da garota, o prota exigiu que ela dissesse o nome verdadeiro da droga, e o advogado interveio, impaciente, sugerindo que Gu nem perdesse mais tempo com conversa. Deveria apenas chamar a polícia e nada mais, e mantendo um tom ameaçador, afirmou que logo o protagonista estaria atrás das grades. Com ironia nos olhos, o protagonista perguntou a ela se algum dia haviam produzido remédios contra a impotência, e então, apontando para a advogada, ensinou que aquele homem poderia ser o primeiro paciente. E o choque, rapaziada, tomou conta de todo mundo, que ninguém esperava tal provocação vinda do prota. Esse cara não tem limite não, meu. Ainda assim, Shen se dirigiu ao presidente e solicitou permissão para usar o laboratório mais uma única vez. O homem, intrigado, acabou permitindo. O prota se afastou de uma forma lenta enquanto se dirigia à saída. Lançou um aviso aos parceiros, dizendo que um dia poderiam se arrepender de tudo que disseram e fizeram. Ao fundo, Fendi se virou para Gu e perguntou se ela ainda esperaria por aquele rapaz. O advogado, por sua vez, se limitou a encarar o relógio, e o silêncio valia mais do que qualquer resposta. Mais tarde, o nosso herói segurava um copo líquido estranho nas mãos e disse aos presentes que eles se surpreenderiam com os efeitos daquela substância. Se aproximou do advogado e, sem hesitação, lhe ofereceu a bebida. O homem hesitou, assustado, e levou a mão à garganta logo após ingerir. Apavorado, perguntou ao prota o que havia acabado de tomar, e Shen ainda o tranquilizou, dizendo com calma que não estava envenenando ele. O advogado, aos poucos, começou a sentir algo diferente. A sua expressão de pânico deu lugar à perplexidade, e uma nova energia agora estava fluindo em seu corpo. Ao perceber o que estava acontecendo, ele gritou eufórico. Ele se sentia completamente curado e cheio de vigor. A reação foi imediata, e tanto Fendi quanto Gu olharam com uma incredulidade sinistra. Eles jamais imaginaram que a droga teria efeitos tão poderosos. O prota se virou para a garota Gu e com frieza perguntou se ela ainda achava que ele havia roubado a fórmula com a sua família. Ao que a garota, com desgosto, admitiu que o prota havia vencido. Pelo menos dessa vez, né? O coitado tem que ganhar uma, rapaziada. Tomado pela emoção, o nosso herói declarou que ele estava ansiosíssimo para ver quem é que teria mais coragem de atrapalhar o teu caminho. E sem mais delongas, ele se dirigiu pela saída. Atrás dele, o advogado gritou para Gu esperarem por ele, e o prota, no entanto, estava decidido. Pensava com firmeza que a garota não iria enganar de novo. Xiao correu quanto pôde até ele e o abraçou apertado. Com alegria nos olhos, disse que nunca havia duvidado dele, e Fendi, também emocionado, reconheceu que estava errado sobre sua cooperação no passado. Ao se aproximar da saída, o nosso herói comunicou ao diretor que não retomaria a parceria, e Fendi, determinado a manter
o talento ao seu lado lhe ofereceu uma boa grana, rapaziada. O cara ofereceu uma totota ali, sabe? Mas o prota se virou e antes de sair, lançou ao diretor uma última pergunta. Ele queria saber como que Gu ainda poderia fazer parte de tudo aquilo. Ao saber da chegada de Shen e de sua nova droga, Fendi ficou visivelmente assustado e inquieto. E o prota, por sua vez, carregava o rosto de uma expressão de descontentamento. A droga que tá falando é remédio, tá, rapaziada? No momento da despedida, o diretor gritou em sua direção, pedindo que ele não levasse tudo tão a sério daquela forma e tentava aliviar a tensão, prometendo que poderiam no futuro se tornar amiguinhos. Acrescentou ainda que a empresa Seneca estaria disposta a pagar o dobro por uma nova pesquisa do protagonista, que ele havia sido incrível da última vez em que tentara algo. O protagonistazinho parado próximo à entrada considerou a proposta com a maior seriedade do mundo, rapaziada, mas não deu uma resposta imediata não, ele deu uma segurada. O diretor, ainda insistente, correu atrás dele pelo corredor, determinado a não perder a chance de propor uma cooperação. E no andar inferior, o protagonista foi cercado por guardas que demonstravam intenção de, bom, bater o coitado. No entanto, a hostilidade foi rapidamente quebrada com a chegada inesperada do presidente da empresa, que se colocou ao lado do prota. Ao vê-lo, os lutadores ficaram completamente de cara e o presidente, tomado pelo nojo, avançou sem nenhuma hesitação, rapaziada, e deu-lhe um tapa no rosto de um dos guardas. Em seguida, chutou o outro com violência, gritando que o único idiota ali era ele próprio. Declarou para todos que Shen era um cliente importante da empresa e que deveria ser tratado com todo o respeito que merecia, e o prota permaneceu calado, apenas observando a cena. O diretor também se envolveu e bateu em um dos guardas, e em seguida Shen saiu do prédio e se sentou em um banco do parque. Ao redor, as pessoas estavam distraídas, andando, e em silêncio ele refletia, acabou chegando à conclusão de que a família Gu havia decidido bani-lo. Depois disso, todas as empresas farmacêuticas passaram a rejeitá-lo e quando tentou vender os seus bens locais, foi impedido por policiais e enviados pela própria família Gu. Sentado no banco, Shen murmurava mentalmente que precisava encontrar uma nova direção. Os seus olhos então se fixaram em um prédio com uma grande tela. Naquele prédio, no noticiário, uma reportagem falava sobre a milionária Mu Zhisui, a ex-namorada de Shen Xuan, que havia retornado recentemente de uma viagem da África do Sul. O protagonista observou com atenção cada detalhe no rosto da tela e estudava cuidadosamente sua aparência. Repetiu o nome da garota para si mesmo como um mantra e sozinho no banco tomou uma decisão silenciosa. Se ele conseguisse se aproximar da garota, todos os seus problemas estariam resolvidos de uma única vez e de uma vez por todas. Ao se levantar, ele voltou os olhos para a parede do enorme edifício e uma nova determinação tomou conta do seu olhar. Decidiu então com uma alegria crescente que se tornaria o homem que a garota ia escolher. Virando-se para seguir o seu caminho, nosso herói se deparou com alguns lutadores que surgiram da floresta, do meio do nada. Eles o abordaram com a maior hostilidade do mundo, afirmando que antes de qualquer coisa eles deveriam resolver o problema com eles. Os homens exigiram uma firmeza que fornecesse imediatamente a receita do remédio que ele havia produzido e o prota, sem perder tempo e com toda a sua força e pompa, acertou deles com um poderoso soco na cara, meu irmão. O impacto foi tão potente, rapaziada, que o bandido foi jogado pra casa dos cambal. Os demais atacantes recuaram, tomados pelo medo, enquanto o nosso herói agora, com o punho fechado, exigiu que os bandidos entregassem água à família Gu e antes que fugissem gritou para eles, afirmando que estava disponível para enfrentá-los sempre que eles quisessem. Tá à toa? Vamos sair no soco. Em seguida ele entrou em uma postura meditativa e um brilho intenso começou a se formar acima de sua cabeça. Decidiu naquele instante que se queria mesmo encontrar Mu, então a técnica de observação celestial seria sua maior aliada. Haki da observação, cópia. Um transeunte solitário que usava a rua enquanto a cidade era banhada por uma luminosidade incomum e a técnica que dominava permitia rastrear a vontade do tal celestial e ainda fazer previsões tanto da vida passada quanto da presente. O bagulho era sinistro e apelão. Em uma rua iluminada próxima a uma janela, o garoto avistou uma garota, se aproximou dela com a intenção de dar um abracinho e dentro de um estabelecimento de luxo, diversos jovens se reuniam com outras pessoas, com bebidas, risadas, era sábado à noite, festinha, piriri, ponoró, e um raio intenso atravessou o céu e atingiu a estrada com toda a força e pompa, alcançando um carro. A luz invadiu o veículo e o passageiro surpreso observava o fenômeno com olhos arregalados. O protagonista, tomado por uma decisão, diga-se de passagem, que inesperada, concluiu com entusiasmo interior que finalmente havia encontrado a pessoa certa. Começou a correr pelas ruas e vários carros vinham em sua direção. O prota, em um movimento abrupto, parou no meio da via. Dois carros frearam bruscamente à sua frente e um deles, sem tempo suficiente para evitar, o atingiu e o impacto lançou coitado para casa do chapéu. O motorista saltou do veículo em pânico e o prota jazia próximo à beirada da estrada, o corpo estirado e a dor estampada no rosto. Estava consciente, mas claramente ferido, gritando que de dor, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um mísero e simples borrão. As pessoas começaram a se aglomerar em volta da cena e um dos rapazes, olhando assustado para o pedestre machucado, comentou que havia um médico entre eles e que poderia examinar o ferido talvez. Shen ainda estava no chão, rapaziada, e se levantou com uma certa dificuldade, com aqueles clássicos gemidos, sabe?
exigiu que os motoristas não tocassem e pedissem a presença de um dos seus superiores. Ao examinar o seu próprio corpo, ele percebeu com espanto que o ferimento era muito pior do que ele estava imaginando. Você tá louco? A multidão ia adensando cada vez mais, claramente insatisfeita com o ocorrido, e comentavam indignados que os motoristas haviam atropelado o rapaz, e o responsável sequer resolveu aparecer. E o prota, ao olhar para o lado, notou que o passageiro do carro finalmente tinha saído e estava por perto ali. Os olhares da multidão se voltaram para a garota recém-chegada, e alguém com entusiasmo exclamou que ela era deslumbrante. O prota, encantado, não conseguia desviar os olhos dela, e em sua mente murmurava para si mesmo que a sua futura esposa era uma beleza rara. Era uma coisa que ele nunca havia visto em lugar algum. Mu se aproximou do protagonista e questionou com suavidade a gravidade do seu ferimento, e um guarda se intrometeu, alegando que o rapaz havia se jogado intencionalmente na frente do veículo para tentar obter uma indenização, já que conhecia que ela era cara e tudo mais. A garota tinha grana, né, rapaziada? Mas ela, decidida, convidou o seu guardinha ali a deixar o local imediatamente. A conversa entre os curiosos continuava e alguns já estavam até espalhando a teoria de que o atropelamento fora premeditado. Shen ficou atônito ao ouvir tais palavras, mas permaneceu em silêncio, e Mu, mantendo a compostura, prometeu que a sua equipe iria providenciar o tratamento necessário. O guarda alertou que precisavam partir e o prota apareceu com inquietação que estava prestes a ir embora. Desesperado por não poder perder aquela chance nem a custo de rezo, o rapaz correu até Mu e se agarrou às suas pernas, implorando para que ela assumisse a responsabilidade pela situação e chamasse um carro para levá-lo. O guarda, indignado, ordenou com firmeza que o soltasse de imediato. Afinal, o que esse cara safado quer, esse esquisito aí? Mesmo assim, o prota se levantou e segurou a garota pelas pernas. Os olhos dos transeuntes, que agora começavam a se incomodar com a cena, ficaram abismados. E Mu, subindo as escadas com serenidade, pediu que ele não se preocupasse, garantindo que levaria ele ao hospital ela mesma. O prota, contudo, não recuou e gritou dizendo que ele mesmo poderia levá-la ao hospital se necessário. E em meia confusão, aquele bagulho tão balé de gato. O guarda ficou muito irritado, rapaziada, perguntando de uma forma meio que sarcástica se o protagonista achava que era alguma coisa importante diante daquela bela mulher. Mu, controlando a situação com firmeza e com provisão, colocou a mão sobre a cabeça do protagonista e afirmou que ele seria levado para ser examinado por seu médico pessoal. O prota, de uma forma teatral, ergueu a mão e apontou para o lado, exigindo de uma forma caprichosa que queria se sentar em seu Rolls Royce. Eu não sei, não sei pronunciar esse nome desse carro não. Com um sorriso impaciente, a garota ainda deu uma ordem diretíssima ao guarda para que ajudasse o rapaz a entrar no carro. Ainda ajoelhado ao lado da moça, Shen contemplava sua beleza e seu coração gentil e concluiu de interno que estava começando a avançar em rumo ao seu sonho. O carro, com todos os passageiros a bordo, chegou à mansão da família Mu já no final da noite. Ao descer, a garota ordenou que levassem o protagonista ao quarto de hóspedes, onde o médico iria o examinar. O protagonista observava a jovem se afastar para dentro da residência, lembrando que ela não havia dito uma única palavra durante todo o trajeto. Enquanto o prota era conduzido, o guarda que o escoltava se aproximou e declarou com uma voz carregada de malícia que agora iriam cuidar do tratamento dele. Mu, por sua vez, encontrava-se em um grande edifício de carpete vermelho com seriedade e afirmou ao diretor que seria difícil competir com seu produto no mercado sul-africano. O diretor, com uma brutal franqueza, respondeu que se eles não conseguissem vender os produtos dentro do prazo, não enfrentariam apenas sanções, mas sim um sério prejuízo à reputação comercial da empresa. A filha, com um olhar temeroso, sugeriu que a situação se tornasse completamente desesperadora e talvez fosse agora a hora de considerar o seu próprio casamento como alternativa. Shen se lembrava claramente de que a família Lin havia demonstrado interesse em tornar Mu esposa do herdeiro deles. No entanto, o pai da jovem, tomada por uma mistura de raiva e também frustração, se levantou da poltrona e gritou com ela, afirmando que não queria mais ouvir desculpas, e com frieza ainda disse que uma tigresa jamais poderia se casar com um mero filhote, um lixo. Mu, emocionada, respondeu com dor na voz que talvez nunca tivesse nascido para ser apenas uma garota comum. Em um gesto mais afetuoso, o pai colocou as mãos sobre os ombros da filha, explicando que apesar de tudo ficava feliz por ela estar compartilhando todas as dificuldades ao lado dele. De repente, a porta da sala se escancarou e o protagonista entrou correndo, visivelmente em pânico. O pai e a filha estavam surpresos, se virando ao mesmo tempo para ver o que estava rolando. O rapaz se lançou em direção à jovem e sem pensar abraçou com força, implorando que ela o salvasse. A cena causou um desconforto imediato no pai da garota, que com expressão enojada perguntou à filha que tipo de lixo era aquele e por que estava chamando ela de querida, por favor. Muito envergonhada e confusa, tentou se explicar, mas a situação logo acabou agravando e o prota gritou pedindo que não soltassem, e naquele instante a porta do cômodo voltou a se abrir. Agora, com os guardas invadindo o espaço seguidos de um mero oficial. Todos ficaram espantados ao perceber que o presidente da casa ainda estava acordado, rapaziada. O bagulho tava sinistro ali. Com muita impaciência, o homem questionou por que sempre havia esse tipo de confusão na sua casa. Shen, apontando o dedo para os guardas, o acusou de tê-lo deixado incapacitado. O guarda, tomado pela fúria, ficou bolado quando ele ouviu o protagonista acusando ele disso, mas o prota zombou dele sem medo. O presidente, irritado com toda aquela cena, aquele tralalá, ordenou que os guardas saíssem imediatamente da sala. Mu, ainda tomada pelo choque, se virou para o prota perguntando com desprezo o que era aquela bobagem toda que ele havia acabado de falar. O pai, por outro lado, soltou uma risada inesperada, dizendo que não se lembrava da última vez em que o jovem havia falado
com ele daquela forma. Curioso, o presidente se aproximou do Prota e o observou cuidadosamente. Nesse momento, a porta se abriu de novo e um servo entrou correndo, ofegante, anunciando para todos que havia reunido informações sobre a vida do rapaz. Revelou em alto e bom som que Shen havia sido expulso da família Gu por ter assediado uma governante e ainda sequestrado bens e outras coisas da propriedade. A reação do presidente foi imediata. Tomado pela fúria, exigiu que a família Gu fosse acionada. Um ninja de prontidão pulou para o lado e os lutadores rapidamente cercaram Shen, prontos para expulsá-los dali. O líder deu a ordem para que o ninja revelasse e o jogasse para fora, e um dos lutadores correu em direção ao Prota com brutalidade, gritando que ele deveria pelo menos fingir que tinha honra. Mas o nosso herói, rapaziada, estava frio e astuto, olhou de um canto para o seu agressor e respondeu com sarcasmo que estava muito emocionado. Num único e poderoso movimento, ele gritou, girou o corpo e acertou um chute tão forte que o lutador foi arremessado para a casa do escambau. Mu assistiu aquela cena impressionada, murmurando surpresa que aqueles ataques estavam além da compreensão humana e normal. Um feixe de luz envolvia o corpo do Prota e um dos guardas, ainda meio alarmado, gritou agora que o rapaz havia selado seu destino. Mas antes que o conflito se agravasse ainda mais, o presidente interveio com firmeza, ordenando que os lutadores recuassem. Enquanto o ninja arrastava o companheiro ferido para fora da sala, o homem se voltou para o Prota e, com um olhar de desdenho, perguntou quem afinal eram os tais donos da família que ele tanto mencionava. Shen com firmeza respondeu que podia ajudá-lo a se livrar da família Lin e salvar a honra da família Mu. Alertou ainda que os Lin estariam batendo sua porta logo ao amanhecer e a garota preocupada até correu ao seu pai, rapaziada, perguntando muito aflito o que é que eles iriam fazer agora. O presidente, mais calmo, começou a perceber que Shen não era um simples intruso e tinha alguma coisa a mais nele, talvez um poder de verdade. O rapaz, encarando o chefe da casa, disse que lhe ofereceria uma escolha, que ele levasse aquele garoto para com ele. A filha, firme, concordou e naquele momento esta era a melhor decisão que eles poderiam ter tomado. O homem se virou ordenando ao servo Fu que reunisse informações sobre os jovens mais talentosos e compatíveis com a idade de Mu. Shen, então, com um sorriso malicioso no rosto, olhou diretamente para o patriarca, dizendo que o candidato ideal já estava bem ali diante dele. O homem, com repulsa, perguntou o que a sua família ganharia com essa proposta. Shen respondeu que se alguém concordasse em morar com a família, então o candidato poderia invadir a propriedade da família Mu. A garota perguntou ao Prota se ele poderia trazer algum benefício para a família no futuro, e o nosso herói garantiu ao companheiro que certamente poderia sim ser vantajoso, e não somente com essas coisas. O protagonista pediu que ela observasse com atenção, e o rapaz estendeu a mão e um raio rosa saiu dela. Com isso, ele curou as feridas da perna de Mu, que, emocionada, percebeu como o ferimento na perna foi curado. Com isso, entendeu que o protagonista era uma pessoa pra lá de incomum. A garota olhou para o nosso herói e se lembrou de como costumava derrotar facilmente os mestres da família Mu. A garota olhou para o protagonista, decidindo que ele era um mestre talentoso que escondia suas habilidades. Declarou em voz alta ao pai que o personagem principal seria o homem dela. Em outra cena, o bandido corre e agarra a garota dentro da própria casa, e ela pergunta assustada o que estava rolando, ao que o bandido gritou brutalmente, dizendo que o rapaz não havia lhe devolvido dinheiro. Então, ele a levaria consigo. Zou não ficou nada feliz com o sequestrador que, bom, seu irmão tentou deter, né? Vários carros chegaram até a casa e as pessoas ficaram surpresas. O bandido também se mostrou muito de cara com o tanto de veículo caro que tinha lá, rapaziada. À medida que as pessoas saíam dos veículos, o protagonista apareceu e se questionou com firmeza que tipo de cachorro estava se aglomerando na porta da casa dele. Zou ficou muito feliz que ligou para o irmão assustado e a menina correu até o Prota contando com medo que o cara queria levá-la à força. O nosso herói explicou à sua irmã que ficaria tudo bem e que ele não deixaria nada de ruim acontecer com ela. Shen então apontou brutalmente para o homem com um documento e estava escrito que a família dele deveria devolver o dinheiro. De repente, o pedaço de papel na mão do menino simplesmente pegou fogo e ele olhou para ela assustado e a sua mão começou a queimar. Ele gritou em pânico para tirassem aquilo dele, os bandidos ficaram com medo e começaram a fugir. Uma voz em pânico ordenou que os subordinados devolvessem a grana e o protagonista disse ao bandido que devolveria exatamente os 3 mil, a quantia que sua família havia emprestado e nada mais. Esse juros abusivo apenas acabou com eles. Shen se virou e afirmou severamente ao bandido apavorado que todo esse dinheiro serviria para compensar a família dele. Shen várias vezes levantou a mão contra os próprios pais e contra a irmã mais nova e o protagonista então se virou perguntando de uma forma brutal se o bandido realmente tinha uma outra opinião sobre aquilo. Shen respondeu ao rapaz que não tinha objeções e perguntou ao protagonista sobre condescência. Shen apontou a mão para o lado e ordenou que o bandido fosse para Pit e morasse lá por uma semana, com porcos. Ele correu apavorado para dentro do celeiro, rapaziada, gritando ao protagonista que o seu pedido seria uma ordem. Os presentes ali olharam surpresos para Jane e na cabana de Gu, a menina estava sentada com o pai e com um outro cara. A família Savi, junto com os convidados, sentaram os sofás ao redor da mesa com bebidas. A filha disse ao pai que o garoto, embora tivesse propriedades, o chefe da família Mu não poderia concordar em aceitá-los para si. Sai disse a garota com uma voz descontente que se o principal rapaz quisesse casar com a garota Mu, então encontraria uma oportunidade de se vingar deles. O cara descontente lembrou da garota Mu e não queria ela que o personagem principal a levasse. Ela achava que o protagonista não devia tomar posse de Mu Xin Shue. Gu olhou para um pedaço de papel
papel como um convite que não indicava o nome do prota. A menina não acreditava que Shen fosse realmente o namorado da Mu e ainda se lembrou que deveria ter medo da reação da linhagem de Lin. O dono segurava um convite nas mãos dizendo ao menino e à menina que eles falam coisas competentes, mas que a vigilância não pode ser relaxada e nem nada do tipo. Sai levantou e disse que quer visitar pessoalmente a cerimônia e descobrir tudo sobre quem realmente era o namorado dessa tal garota. A garota pulou do sofá, foi até os pés dela e com raiva chamou um garoto pelo nome. Gu explicou ao pai que todos os pensamentos da amiga estavam ocupados por uma garota Mu e ele nem tentava esconder isso. O dono explicou que o tio sabia, era o prefeito da cidade, portanto a garota deveria se contentar com o que tinha. Gu estava sentado ao sofá descontente e não gostou que o protagonista havia decidido se casar com Mu. A família Mu preparou um salão para a cerimônia de casamento e a menina ficou perto do espelho dizendo para si mesma com uma voz alegre que tinha uma sensação muito boa e o prota disse para a noiva que estava perto do espelho se apressar com sua cor. Ela não queria se atrasar para a cerimônia e ainda abraçou o protagonista pedindo para ele fazer algumas sessões terapêuticas com ela num outro dia, pois precisava tirar o excesso de gordura. Shen explicou à companheira que cobraria muito caro na próxima sessão e a menina agarrou ele com as mãos por trás dizendo com uma voz enojada que ele havia decepcionado. Convidados reunidos no salão tinham um cara de repente que correu para o lado gritando que não concordava com o casamento de forma alguma. O estranho correu com uma faca durante a comemoração gritando que a garota seria dele e de mais ninguém, e os guardas até agarraram o estranho, rapaziada. Começaram a levá-lo até a entrada. O cara gritou com nojo tentando se libertar e um dos convidados ainda gritou que também gostaria de mandar o noivo e tomar o seu lugar. O anfitrião do casamento gritou para que os convidados deveriam cumprimentar os noivos e cessarem essa palhaçada toda. O personagem principal saiu com a namorada e eles estavam vestidos com um vestido preto e uma máscara. Os convidados não conseguiam entender por que o noivo estava com vestido e nem, bom, porque estava tudo esquisito. Alguém gritou que ele era um pervertido e o dono disse brutalmente que o protagonista colocou ele em gargalhadas. A mulher respondeu ao homem que Shen estava fazendo de tudo para enfatizar o prestígio da família Mu. As portas se abriram e alguns convidados apareceram na entrada. As pessoas se viraram surpresas e um terno rico e cheio de joia também disse ao presidente Mu que ele não convidou sua filha para o casamento. O protagonista, de vestido com desgosto, perguntou à namorada quem é que acabara de chegar ao restaurante do banquete deles. Mu explicou ao rapaz que as pessoas da família Lin estavam meio que agitando a situação. Os convidados se levantaram, olhando para a entrada, e um homem se aproximou, ficando muito perto da porta. A garota explicou ao protagonista que Lin Yan era o irmão mais novo do chefe da família. Ele é a segunda pessoa mais importante de dentro da família e o protagonista estudou cuidadosamente o olhar de Lin. Ele percebeu que o homem estava no estágio do poder oculto e ainda aprendeu com os guerreiros da família que neste lugar o poder dos mestres das artes marciais era dividido em 5 estágios. Cada estágio da força dos mestres também é dividido em inicial, médio e final. O prota sabia que os soldados do elixir do último estágio poderiam criar o original e eles lhe dão a proteção absoluta. Não há mais de 10 pessoas em toda a China que alcançariam o poder do elixir. O protagonista olhou atentamente para os convidados perto da entrada, percebendo que a família Lin estava mais confiante em comparação com a família de Mu. Shen entendeu que por trás da família Lin havia um mestre de imenso poder e o dono saiu correndo, cumprimentando o convidado. Ele perguntou ao homem como ele o havia trazido até ali e Lin se desculpou por ter aparecido sem convite. O pai da menina se virou, exigindo estritamente que o apresentador continuasse com a cerimônia. O protagonista junto com a garota subiu o tapete vermelho e o apresentador com o microfone cumprimentou a todos que compareceram à cerimônia de casamento. Alguém jogou uma arma na direção do prota e gritou para o rapaz tomar cuidado. O pequeno item voou e bateu na cabeça do protagonista e ao lado havia uma noiva assustada. Por causa do golpe na cabeça, os óculos do protagonista se despedaçaram por completo, rapaziada, virou um monte de caquinho. O guarda disse ao rapaz que ele era completamente sem vergonha por ir a um casamento de máscara e o nosso herói sorriu muito brutalmente segurando uma pequena pedra na mão. Shen parecia muito descontente com o guarda e disse que podia admirá-lo. Lin bateu em seu guarda-costas com a mão no rosto e em grande escala. Lin exigiu brutalmente do guarda que se curvasse diante do nosso herói e pedisse desculpas e Shen se afastou percebendo que o guarda estava fingindo muito bem. O guarda-costas era um guerreiro de poder oculto, mas ele não se esquivou do dono e o nosso herói prometeu a sua namorada que muito em breve colocaria a família Lin de joelhos na frente dos convidados da família Mu. No casamento havia sido muito divertido e eles reconheceram o protagonista. Alguém gritou que Shen, mesmo sendo da família, assediou a governanta e ainda cometeu roubo de propriedade. Um dos convidados gritou que a filha mais velha da preocupação de Xinjiang traria alguma foto para a família Mu e a família Mu permaneceu em silêncio, ouvindo gritos de nojo dos convidados. Sai ficou de lado, feliz e pensou consigo mesmo que poderia conseguir a garota. Decidiu humilhar o protagonista e ainda pensou satisfeito que a família Mu estava tendo o que merecia. Lei perguntou ao dono por que ele decidiu dar um bobão para sua filha como marido, né? E ele respondeu alegremente que os netos de um homem poderiam estar por perto. O personagem principal, com a voz meio embargada e calma, disse à namorada que providenciaria tudo para ela. Shen se aproximou do líder surpreso, tirou o microfone das suas mãos. O protagonista disse no microfone para todos os convidados que ele recebeu um querido
querida e popular como esposa. Nenhum dos presentes teria o direito de tocar nos pés da sua esposa ou ao menos chegar perto dela. Ele ainda sorriu com raiva, gritando para que os convidados deveriam invejá-lo e não ficar enchendo o saco. Os convidados ficaram furiosos e um dos caras ameaçou o nosso herói, dizendo que a família de Mu iria se livrar dele mais cedo ou mais tarde e ele estaria lá para rir disso. O prota ativou sua habilidade mágica, olhou penetrantemente para o convidado e o menino no corredor de repente se sentiu muito mal. Ele começou a sufocar e o convidado, de inesperados, caiu de joelhos no chão. Um amigo perguntou entusiasmado ao jovem se estava bem e o protagonista maliciosamente disse ao convidado que ele falou mais alto do que deveria, exigindo que o menino falhasse, e chamou o protagonista de idiota e o ameaçou logo em seguida, cara. Tava uma bagunça total ali, rapaziada. Ele seria inundado de lágrimas. O convidado gritou que era hora de começar o plano B. O personagem principal se virou, gritando para os convidados que eles eram um monte de lixo e não passavam disso. Ele os convidou a tentar a sorte se ainda fossem capazes de algo, e o convidado ficou muito assustado com o prota. Ela o chamou pelo nome e foi até o menino, começando a abraçá-lo. Ela lembrou do amor comum deles e o convidado lembrou o personagem principal com uma voz enojada que ela estava grávida do seu filho. O prota não gostou muito disso e pensou que só um canalha chegaria a isso. O estranho continuou incomodando o personagem principal e as pessoas presentes riram do menino. Lin foi até o dono e disse alegremente que estava pronto para aceitar até mesmo aquela pessoa em sua família. A menina de repente começou a chorar e a lembrar da pobre filha, e o personagem principal, sem se virar, perguntou à namorada se ela queria perguntar uma coisa. Wu olhou com muita severidade para o cara, dizendo que esperaria até que ele mesmo explicasse tudo para ela, e o prota ficou de lado, dizendo para sua esposa que ele não era como todo mundo e gritou que agora teria uma atuação engraçada. O personagem principal olhou para a garota e maliciosamente perguntou se ela realmente jurou seu amor. A estranha gritou com raiva para o cara, que certamente o reconheceu, e de repente um brilho rosa apareceu nos olhos do prota, exigindo que a garota olhasse para ele de novo, e o estranho ficou com muito medo, gritando para o personagem principal que certamente não era ele. De repente, a pessoa estranha estendeu o dedo, apontando para Sai, e gritou que ele era o marido dela. Sai estava com medo e gritou severamente com a garota que ele estava falando alguma bobagem, ao que a garota gritou, e Sai, que na direção dela havia se rendido, da esposa do protagonista. A namorada foi até o cara e exigiu com uma voz assustada que ele a reconhecesse e ameaçou contar sobre todos os podres do cara, e o prota olhou com raiva para o convidado, dizendo que ele tinha gostos bastante específicos. Na multidão, alguém gritou que o senhor jovem queria desacreditar o filho e se vingar da namorada, e o homem, rapaziada, ainda exigiu que os guardas expulsassem 2 convidados. Os guardas levaram o menino com a menina até a saída, e o prota, com a voz insatisfeita, disse a si mesmo que ficou muito barulhento. Shen se virou e maliciosamente perguntou aos convidados se algum deles tinha alguma reclamação sobre a sua entrada na família. O personagem principal se virou perguntando aos convidados se não tinha objeções mesmo, e os homens não deveriam culpá-lo por destruir a criação de um sindicato entre Lin e Mu. O homem sorriu amplamente, dizendo ao rapaz que não houve ofensa, e ele o parabenizou, desejando de longos anos de vida feliz. O protagonista disse aos convidados que se não havia objeções, que continuassem com a cerimônia. Lin parecia zangado com o menino, e o homem então perguntou severamente ao guarda se ele notou algo em comum. Os guarda-costas responderam ao chefe que não havia sinais de que o menino e a menina foram controlados. Lin pensou consigo mesmo que não podia estragar o relacionamento com a família de Mu. O homem decidiu por si mesmo que precisava verificar o protagonista de novo para ter certeza, sabe? No final da noite, o nosso herói sentou-se em seu quarto no prédio e estava se perguntando o que é que a sua esposa estaria pensando agora. O nosso herói se apresentou realisticamente como uma garota e pensou consigo mesmo que no caso da sua esposa tudo seria assim. Mu olhou para um amigo emocionada, dizendo que no momento da noite dos amantes de ouro, o protagonista se notou com muita vontade. Apresentou uma namorada na sua frente e a porta se abriu e uma garota entrou no quarto. O prota ficou muito assustado e surpreso, e Mu olhou severamente para o cara, dizendo que queria falar com ele. Nosso herói sorriu para a garota, dizendo que ele estava vestido demais e que logo teria que ir dormir, e a garota severamente disse ao cara que ela não estava nada apaixonada por ele e que o casamento era tudo ladainha. Ela não levou o casamento a sério e ainda disse ao prota que ele não podia perder tempo, e deu um tapão na mão dele e disse que alguém estava tentando encher o saco. O nosso herói, com grande emoção, perguntou à companheira como entenderia tudo isso, e ainda consternado percebeu quanto um convidado de vermelho entrou na sala. Ele perguntou com nojo o que estava fazendo ali, e a garota de terno com orelhas na cabeça estava de pé e olhou silenciosamente para o prota. O nosso herói estava sentado na cama perguntando descontente a sua esposa como que ele conseguiria entender isso. Ele ainda não estava entendendo e ela não respondia. No quarto dos noivos, ela disse que não iria interferir com eles, e o protagonista, com grande surpresa e também meio perplexo, viu Mu sair e bater a porta atrás dela. O cara olhou perplexo para a garota que estava ao seu lado e ele abraçou. Enquanto eles estavam conversando, Mu ficou perto da porta, ouvindo atentamente o que eles estavam conversando. Ela pensou que não entendia de onde vinha aquele sentimento tão partido em sua alma, e a outra garota ficou surpresa, dizendo ao cara que ele estava certo, ela se sentia muito melhor. Shen segurou uma agulha nas mãos e olhou com atenção, dizendo para a garota que, como ela se sentia melhor, ele iria cuidar da doença que estava no corpo dela. Quando acabasse, ela brilharia de frescor, e então respondeu ao cara que concordava. Nosso herói passou a noite inteira tratando dela, rapaziada, com aquelas técnicas de cura dele. Na manhã seguinte, o cara acordou e veio, dizendo a si mesmo que estava dormindo de coração. O personagem principal viu sua esposa atônita
no corredor e a cumprimentou com surpresa, ao que a garota brutalmente respondeu ao cara com quem afundou a beleza feminina. Shen explicou para a garota que ele estava muito cansado ontem e Mu ficou com raiva, gritando para o prota que não queria ouvi-lo. A esposa gritou com nojo para ele que se apressar pro café da manhã, pois todos estavam esperando por ele e só faltava ele, aquele enrolado. Shen não conseguia entender por que a garota estava tão brava e ainda saiu notando um carro raro. Os trabalhadores lhe desejaram uma boa viagem e Shen no carro ordenou ao motorista que fosse ao palácio suburbano de Jill. O motorista respondeu ao passageiro para mudar a sua mente e explicou para o cara que ele poderia perder em um instante tudo que havia ganhado. O nosso herói disse ao motorista para confiar nele, prometendo que a viagem iria valer a pena. O palácio do subúrbio era um paraíso muito popular entre a elite da cidade. Era um lindo prédio e dentro do palácio poderia encontrar diversas diversões. E esse lugar era famoso principalmente pelas apostas. Oh, coisa de bobo. O personagem principal, acompanhado dos guardas, entrou no prédio e sentou-se à mesa. Ele disse ao funcionário para pedir-lhe emprestadas 2 barras de ouro. Um trabalhador chamado Jiang Lian respondeu ao convidado que faria tudinho por ele. Ela mandou o menino dar os 2 lingotes para ele e o nosso herói colocou eles na mesa, dizendo que colocava tudo em. Jiang abriu a caixa e havia 2 cubos de jogo embaixo e o trabalhador disse ao cara que se arrependeu, pedindo para ele jogar mais. Shen respondeu à menina que não teve tempo de perceber da coisa a primeira vez e pediu mais 2 lingotes e os outros jogadores se aproximaram da mesa, olhando para o jogo com surpresa. A menina disse ao cara que daria mais 2 lingotes dessa vez. O cara gritou pro filho da família Mu que cada lingote ali valia mais de 1 milhão de yuan. Em 5 minutos o cara já tinha queimado mais de 2 milhões e um dos seguranças se aproximou falando para ele parar porque aquilo podia dar ruim. Shen respondeu ao parceiro que tinha acabado de tentar a sorte e mandou na lata que ainda iria virar o game. O protagonista colocou mais uns lingotes, só que dessa vez em uma aposta menor. O segurança olhou para o protagonista e mandou a real, ele tinha perdido tudo de novo. Ainda assim, o nosso herói decidiu meter mais 2 lingotes na aposta e Sai ficou na varanda só observando de perto o que estava rolando naquele lugar. Ele olhou para a mesa do jogo e pensou que agora não tinha como sair dali mesmo. Um dos caras mandou o subordinado não deixar o protagonista levantar dali de forma alguma, já que ele havia perdido e poderia querer fugir. O plano era fazer ele perder até o último centavo. Gu falou para o parceiro que ninguém imaginava que o protagonista teria coragem de pisar naquele recinto. Ele gritou lembrando que no dia anterior tinha se ferrado por causa de Shen e que agora iria fazer ele afundar de uma vez por todas. O protagonista sentou na mesa de novo e, como previsto, começou a perder sem parar. Ian puxou o assunto dizendo que talvez ele devesse tentar mais uma vezinha e ver se conseguia virar o jogo. O protagonista virou para a garota com um sorrisinho e mandou que daquela vez ele iria com 10 barras. Um dos convidados se assustou e falou que 10 barras valiam mais de 10 milhões e o outro olhou para ele comentando que o maluco iria perder tudo que tinha dessa vez. Shen colocou a mão por cima das barras de ouro e disse para a garota todo confiante que ia colocar tudo no pequeno. Jiang avisou para o cliente que não dava mais para mudar a aposta e segurava um copo cheio de dados e ficou pensando ainda tenso. Do outro lado, alguém gritou que Shen era um tipo de viciado sem teto todo ferrado. Jiang levantou o copo para mostrar o resultado da aposta e ela iria anunciar que o protagonista havia perdido de novo. A galera ao redor colocou na mesa e viu os dados rolarem e caírem no pequeno. Jiang ficou chocado sem entender como aquilo havia acontecido e o protagonista puxou um monte de barras de ouro para ele, mandando um "quem manda aqui sou eu". Todo mundo ficou revoltado de cara e um dos caras ficou tão indignado que deixou uma taça de vinho cair no chão. Sai berrou furioso dizendo que a garota teve uma audácia de acertar o resultado ainda. Nesse momento, Gu apareceu por trás de um amigo sussurrando que o protagonista ainda ia continuar jogando e que eles ainda tinham uma chance de ganhar. Os caras olharam para o protagonista com um ar provocador e perguntou se ele ia continuar mesmo, e sem pensar 2 vezes, ele jogou mais barras de ouro na mesa, afirmando que apostava no pequeno desta vez. A garota começou a balançar os dados dentro do copo, percebendo que agora o jogo era mais sério. Ela bateu o copo com força na mesa e pediu silêncio, chamando a atenção de todos. O protagonista, com um olhar frio e completamente tranquilo, encarou a croupier. Os dados rolaram, alguém gritou que ele tinha vencido de novo e ele se jogou na cadeira e desafiou Jiang para mais uma rodada. A croupier ficou em choque, olhando para ele com um mix de medo e também nervosismo, porque cá entre nós, e um dos convidados, tremendo de ansiedade, pediu que a garota abrisse o copo logo. Provavelmente o protagonista já estava segurando mais uma barra de ouro na mão e Jiang levantou o copo. Com a voz toda empolgada, alguém disse que o garotinho tinha vencido de novo e a galera explodiu de alegria. Todo mundo gritando que o protagonista tinha mandado bem mais uma vez, mesmo depois de ter perdido feio antes. A croupier desabou em cima da mesa e parecia derrotada, e o protagonista olhou para a garota soltando que tinha tanta gente ganhando lingote que ele nem sabia se esse palácio no fim do mundo teria grana para pagar todo mundo. Um dos convidados, super animado, falou que o pessoal tinha tentado se juntar logo para garantir os ganhos, pois se eles enrolassem podia ser que o dinheiro sumisse e ficassem sem nada. Nessa, o gerente apareceu do nada cumprimentando a galera toda naquele recinto. Ele explicou que a casa não ia conseguir pagar os prêmios naquele momento e a multidão ficou muito bolada. Alguém gritou para chamar o dono e exigir a grana de volta, e o protagonista ainda estava perto da mesa cercado de barras de ouro. O gerente tentou explicar que o banco não tinha transferido grana o suficiente para comer tudo
todo e Shen virou para os seus parceiros dizendo que estava na hora de irem para outra casa de apostas. Enquanto isso, os seguranças começaram a pegar as barras de ouro do grupo. A galera vibrou, gritando que ia seguir o protagonista por onde quer que ele fosse, e o salão já tava uma zona, rapaziada, cheio de imóveis revirados. Estava furioso, sentindo que o protagonista tinha acabado mais uma vez com ele. Um cara revoltado gritou que ia ter que fechar o palácio por causa do prota, e Guice se aproximou de um deles pelas costas e abraçou com força, dizendo que ainda tinha uma chance. O cara se virou bolado e gritou com a garota, dizendo que tinha investido quase tudo que tinha na construção daquele lugar. Gu falou pra amiga num tom de nojo que era impossível ficar tranquilo estando numa situação tão ferrada e esquisita daquele jeito. A garota respondeu para o amigo que já tinha dado toque sobre uma certa pessoa há um pouco tempo e ainda olhou bem sério pra amiga, começando a prestar atenção. A menina sussurrou no ouvido que ainda não havia perdido tudo, e nem tudo estava perdido. Sai soltou uma risada nervosa, gritando que dessa vez o protagonista ia acabar com a família deles e Charlie iria se dar mal. Se jogou no sofá e o cara abraçou ela, prometendo que ia cuidar de tudo pessoalmente. Enquanto isso, o protagonista já estava colando no próximo cassino, cercado pelos guardas. Um cara desconhecido gritou todo empolgadão, dizendo que eles tinham acabado com mais uma carta do Sabe, e Shen também vibrou com os colegas, dizendo que iria declarar falência de todos os pontos de Sabe naquela noite ainda. Mas do nada ele viu algo estranho na parede, era o rosto dele estampado numa telona com uma mensagem de notícias bem na cara dele, e ele tinha sido acusado de ganhar 10 milhões com trapaça no jogo. O protagonista encarou a tela com um olhar assustado e na hora entendeu que Chai havia tentado ferrar com ele usando a mídia, causando calúnias e fake news. Shen suspirou fundo e se acabou, mas por dentro já havia decidido que iria ensinar mais umas boas lições para o tal Sai. Ele virou para os guardas e falou que o próximo destino era uma instituição de caridade. Logo em seguida apareceu uma mensagem na tela dizendo que o nosso herói tinha doado uma fortuna para causas sociais, e Sai ficou ali com a namorada lendo a notícia na tela com um misto de raiva, desgosto, ódio, e explodiu gritando com a garota que a opinião pública tinha virado completamente durante a noite. O cara todo disfarçado explicou para um amigo que os seus funcionários não estavam conseguindo dar conta de resolver as tretas dos clientes. De repente a porta se escancarou e o menino entrou em pânico, gritando para o presidente que tinham perdido 100 milhões na noite anterior. O chefe mandou os funcionários acharem um jeito de cobrir o prejuízo e ele não acreditava que o protagonista era capaz de aparecer lá todo santo dia. Shen saiu andando pelas ruas mais tarde com os guardas ao lado, sorrindo e dizendo que aquela noite maravilhosa só estava começando. Os boatos já estavam voando para todos os lados e eles estavam andando pela cidade quando alguém comentou em voz alta que o protagonista já tinha dado prejuízo em vários estabelecimentos de Jinfeng em poucos dias. A galera tava num café trocando ideia e alguém falou que ele iria visitar todos os negócios de Sai. Não demorou e ele apareceu em um cassino chique, foi direto para uma sala reservada e se jogou no sofá. Na frente dele o gerente já chegou se ajoelhando todo submisso e Shen sem paciência nenhuma mandou o papo reto, queria que Sai se apresentasse e ainda ameaçou o gerente dizendo que iria ferrar com ele no mundo inteiro. Sai olhou para ele com um olhar de medo real e respondeu com a voz trêmula que ia fazer tudo o que ele mandasse. Shen virou pros amigos e disse que o serviço estava feito, já que podiam meter o pé dali agora. O gerente ficou lá no chão ajoelhado e enquanto isso Sai estava fervendo de ódio, pensando que quanto mais cedo ou mais tarde ele ainda ia ver Shen de joelhos. De volta à mansão da família Mu, o protagonista foi encontrar o chefão. O cara sentado no sofá já foi direto, perguntando o que ele andou fazendo nos últimos 2 dias. O prota tranquilo só falou que estava curtindo com os amigos, mas que tinha planos para ajudar com a crise que eles estavam enfrentando. Só que o dono ficou bolado, se levantando gritando, achando que era tudo um papo furado, e olhou bem bravo para o protagonista, perguntando se o mesmo achava que aquela era a forma de resolver a crise, jogando e apostando. Aí o nosso herói tirou do bolso uma garrafinha com líquido rosa, dizendo que aquilo ali era a chave para virar o jogo. A pessoa ficou curiosa, perguntando o que carambas era aquilo, ao que o nosso heróizinho explicou que com a linha de suprimento de minério completamente travada, se eles começassem a produção em massa da fórmula nova, a empresa de Shen iria decolar. O chefe se sentou e comentou que as vendas do creme para cicatriz haviam disparado por completo e elogiou o nosso herói, dizendo que ele realmente fez um trabalho magnífico. Shen respondeu com aquele ar confiante de sempre, dizendo que ele ainda tinha várias fórmulas na manga e que dali pra frente só iria se sentar e contar a grana. O parceiro caiu na risada, falando que realmente começava a acreditar nele, já que o garoto era de confiança. De repente a porta se abriu de novo, tá todo mundo metendo a bica nessa porta, hein? E um dos servos entrou em pânico, gritando que tinha dado ruim. O cara avisou que a filha do chefe havia sido sequestrada e o dono ficou em choque, perguntando pro Shen, quase implorando o que é que eles iriam fazer agora. O nosso herói fechou o senho e com aquele olhar frio falou com firmeza que se alguém teve a coragem de sequestrar a sua namorada, esposa, ficante, então claramente alguém tava pedindo pra bater as botas e ir pro saco da bolacha. A garota tinha sido levada para um lugar perto da ponte da cidade e um dos sequestradores mandou ela sorrir como se tivesse tudo bem, mas a coitada tava revoltada, desesperada, gritando pros bandidos nem encostarem nela. Um deles avisou o mais velho que já estavam quase prontos para sumir com a garota e quando tentaram se aproximar dela, a menina encarou eles com coragem sem abaixar a cabeça. Ela gritou ainda mais alto como se chamasse pelo protagonista e aí, pasmem, o nosso herói surgiu na ponte, bem imponente. Ele
encarou a namorada dizendo, meio frustrado, que não conseguiu protegê-la como devia. Um dos bandidos, usando a máscara, se virou, exigindo que ele entregasse a fórmula da pomada para cicatrizes. Mas o nosso herói nem se abalou, rapaziada, ele só estendeu as mãos, agarrou o sequestrador mascarado pela cabeça e o segurou firme, lançando o cara pro lado com força. Ele tava cheio de raiva, os olhos queimando ódio, e não parou por aí. Ele continuou segurando o maluco pela cabeça e meteu ele no chão com tudo. Foi um golpe só e o cara já bateu as botas. Os outros bandidos, vendo a cena, decidiram atacar todo mundo junto para acabar logo com aquilo, mas o nosso herói foi brutal e sinistro, derrotou todo mundo com um soco pesado, rápido e certeiro. Quando tudo terminou, ele correu até a namorada, segurou ela com carinho, pedindo desculpas por ter se atrasado um tantinho. Ô, judiação. O nosso protagonista, super emocionado, prometeu para sua namorada que aquilo nunca, jamais iria acontecer de novo. Pegou ela no colo, todo protetor, e ela, com os olhos cheios de lágrimas, deu um sorrisinho dizendo que não iria culpar ele por nada, mas o clima não durou muito. O nosso herói pisou num dos sequestradores que já estava quase desmaiado, exigindo que ele contasse quem é que estava por trás daquela porcaria e daquela coisa sem vergonha. Do nada, o bandido puxou um controle remoto e apertou um botão vermelho. O nosso herói ficou em choque, percebendo que uma explosão podia rolar a qualquer momento. Bem do lado deles, para ser sincero, e sem pensar duas vezes, puxou a namorada e correu. E uma explosão sinistra rolou bem atrás. Mu ficou assustada com tudo e, sem entender direito, perguntou com emoção como que aquilo havia acontecido. O nosso herói respondeu sério que o sequestrador não aguentou o peso da própria culpa e decidiu se explodir, e enquanto pensava nisso, ele ainda ficou bolado com o fato de que alguém lá de cima estava proibindo os caras de falharem. Agora, ele mesmo teria que seguir esse padrão e resolver isso. Alguns dias depois, uma notícia bombástica na TV, um ataque na White Tiger Hall deixou 132 pessoas pro saco da bolacha. Shen pensou que tinha acabado com eles, mas o perigo ainda estava no ar. Enquanto refletia, uma garota apareceu no quartinho dele, lembrando que ele tinha prometido acompanhar ela numa cerimônia. Mu olhou para mim com confiança e mandou na lata que não era fraca como pareciam pensar. Ela se sentou no sofá bem pertinho e disse que queria conversar sobre uma outra coisa, e convidou o nosso herói para irem juntos comprar pedras numa cidade do interior. Ele abraçou a colega, comentando que finalmente estava começando a dar valor na opinião dela nas paradas da família, e a garota, com um pouco de nojo, respondeu que ele estava reagindo rápido demais. Shen abraçou ela de novo e, com lágrimas nos olhos, disse que estava muito feliz e que ela era incrível. Mu respondeu de boa, dizendo que dali pra frente eles iriam discutir todos os assuntos juntos. De repente, um guarda entrou desesperado, rapaziada, gritando que um cara tinha tentado se aproximar demais da garota. O cara fugiu correndo, gritando com desprezo que uma tigresa havia surgido do nada, e a garota sonhadora olhou carinhosa para o prota, enquanto pensava que não se importava em estar nos braços dele, mesmo nessa confusão maluca. Enquanto isso, em um outro canto agora, o chefão da corporação recebeu um funcionário. Ele perguntou pro tal de Dial se já tinha arrumado uma forma de lidar com os rivais, e o cara, com aquele sorriso cínico, falou que iria fazer a família Mu pagar caro, e que a garota e o marido não iriam escapar da sua vingança. No pensamento dele, só a vingança pesada queria transformar a vida do cara num verdadeiro inferno por ter ousado ficar com a sua esposa. Enquanto isso, o nosso herói e a garota estavam juntos num trem, sentados lado a lado. Ele olhou pela janela, meio emocionado, comentando como a paisagem estava passando rápido e como aquilo lá era lindo, e disse que logo eles iriam chegar em Ninin. Um passageiro na frente se levantou do nada e, do alto do desprezo, chamou o protagonista de rústico. O nosso herói olhou com aquele olhar de: "Você tá falando comigo, meu parceiro?" E com uma raiva contida respondeu que naquele trem, além de pessoas, deixavam até lixo entrar. O passageiro ficou possesso e perguntou se ele estava sendo chamado de lixo mesmo. O nosso herói confirmou bem seco: "Se é um lixo, não passe de lixo e vai ser sempre lixo." A situação ficou horrível e uma mulher apareceu explicando que o cara estava sentado no lugar errado. Mesmo assim, o passageiro ainda tentou disfarçar, falando com grosseria que foi só confusão, e mostrou a passagem. Shen então virou para Mu, comentando que aquele tipo de passageiro nunca cede lugar para ninguém, que não vale nada na real, não vale nem o ar que respira. A garota, já ligada no que podia rolar, pediu pro protagonista não arrastar ela mais pra confusão. Só que do nada o passageiro tomou um golpe absurdo no corpo e foi um trovão de soco. O passageiro parecia ter batido em alguém, mas estava claramente em pânico, gritando assustado, dizendo que não conseguia se mover. Shen, tranquilo, abraçou a garota, dizendo que era hora de convencer pela força, e a namorada respondeu que eles já estavam quase chegando. De repente apareceu um outro estranho olhando direto para o protagonista, dizendo que aquele trem estava cheio de lixo no dia de hoje. Aí do nada ele chamou ele de leiteiro, dizendo que não iria ignorar uma dama em apuros e que chamaria a polícia. Ainda teve a audácia de se oferecer como guarda-costas da garota, com aquele sorriso nojento pra lá de esquisito, e Mu partiu pra cima dele, e o passageiro, que até então estava quieto, se voltou e começou a acusar o garoto de estar assediando a garota. O nosso herói se levantou, gritando que ficaria em terceiro lugar na universidade, tentando defender a sua alma. O outro debochou, chamando ele de aluno pobre, desempregado, e o clima ficou pior. O clima horrível, sentiu o clima ruim daqui, pô. Shen, com raiva contida, se preparou para a pancadaria, e a namorada perguntou se ele realmente iria começar uma briga. O nosso herói respondeu com um tom filosófico que ele ainda não havia conseguido controlar as emoções dos outros, e quando alguém revela as fraquezas de alguém, a vergonha vira raiva, e aí a porradaria começa, a pancada come solta e por aí vai. Agora, em um outro lugar, uma base recreativa lotada de gente estava lá. A galera se jogava na piscina e várias garotas rindo e se divertindo, e o prota de óculos escuros estava deitado numa espreguiçadeira
espreguiçadeira observando tudo, mas com a cabeça em outro lugar. Ele lembrava que a sua esposa tinha ido direto para uma reunião depois que eles chegaram. Enquanto isso, começou uma treta entre os banhistas por causa de um espaço na banheira da piscina e o nosso herói até reparou na bagunça meio incomodado, sabe? Se perguntando onde é que estava o gerente. Se deixasse esse tipo de confusão rolar, a reputação do lugar iria pro ralo. E ele decidiu conversar com a sua esposa para melhorar a gestão daquilo. Mu apareceu cumprimentando um dos chefes do lugar e foi aí que o nosso herói notou um rosto conhecido no meio da multidão. Era o mesmo cara do trem, agora cercado de garotas. Do outro lado, um subordinado foi até o presidente Zu, prometendo que tiraria aquele intruso dali de imediato. O tal estranho correu até o protagonista, exigindo que ele saísse dali, e o nosso herói olhou com desprezo, lembrando do cara que ele ficou em terceiro lugar na universidade, como se perguntasse se ele sabia quem era. O aluno reconheceu o protagonista e o passageiro começou a gritar, ameaçando baixar a moral dele ali mesmo. Zu e o seu comparsa, furiosos, partiram para cima, mas o aluno, antes humilde, deu um socão no rosto do presidente com uma força brutal. O cara caiu no chão e o presidente, morrendo de ódio, mandou os guardas pegarem o garoto e ensinarem boas maneiras a esse animal. Os guardas chegaram e agarraram o aluno e ele tentava se explicar, gritando que não tinha feito por mal, mas levou chutes mesmo assim. Deitado no chão, o cara gritava desesperado que era o protagonista quem o controlava, tentando jogar a culpa toda no coitado, e o presidente nem quis saber de explicação, rapaziada, mandou que espancassem o prota também. O nosso herói levantou os óculos meio devagarinho, olhou pra frente com frieza e disse que se aquele homem definitivamente não fosse tolerante, ele veria o que era tolerância de verdade. Enquanto isso, perto da piscina, o aluno que começou tudo apareceu de novo, agora com várias meninas ao redor, e com um sorriso perguntou quem era o idiota que achava que podia testar a paciência do presidente. O presidente, já recuperado, cumprimentou o jovem com alegria, chamando ele de senhor, com todo o respeito do mundo. O nosso herói observava de longe o cara segurando duas garotas como se tivesse assistido um espetáculo esquisito e sem mover nenhum músculo, só pensava se aquilo era sério e que tipo de circo era aquele. Liang se virou para o tal presidente e perguntou se havia alguém naquela cidade maluca que ousava provocá-lo. O presidente nem pensou duas vezes, apontou direto pro prota e mandou que usassem ele como exemplo. Nosso herói continuava ali deitado na espreguiçadeira, mas calmo que laga em dia sem vento, e nem piscou. Liang virou para o seu lutador de confiança, invocando o nome dele como se fosse uma carta rara de RPG, dizendo pro mesmo ir lá e honrar o seu mestre. O guerreiro balançou o braço e foi com tudo pra cima do prota, só que não deu nem tempo de encostar e o guerreiro voou, literalmente na mesma hora, e ainda arrastou junto outro cara. Caíram com tudo no simulador de esportes, destruindo metade do lugar. Liang ficou travado sem entender nada, e o guerreiro dele era do nível intermediário do poder visível, e mesmo assim perdeu igual um patinho. Ele olhou para o protagonista, como quem vê um fenômeno, perguntando quem era esse cara no final das contas. Shen tirou os óculos, levantou com calma e falou pra geral que se alguém quisesse tentar, que viesse todo mundo de uma vez, pelo menos assim teria graça. Frio, confiante, e a galera ao redor congelou com o frio do cara. Do lado, um cara de óculos apareceu perguntando que bagunça era aquela e viu o aluno ajoelhado no chão. O aluno apontou e disse que foi o prota quem o fez bater no presidente. O gerente chegou e olhou a cena, colocando o pé no rosto do garoto ajoelhado, perguntando por que o mesmo estava fazendo isso. Mas Zen apenas fez uma reverência para o prota, pedindo desculpas pela demora. O aluno ficou em choque, descobrindo ali que o protagonista era ninguém menos, ninguém mais do que um cara da poderosa família Mushen. Com medo, ele apertou as mãos, exigindo que levassem o seu professor embora do lugar, e os seguranças chegaram, pegando o homem e deram fim com ele. Logo depois, o nosso herói se aproximou da Mu e disse com carinho que um dia sem ela parecia um ano, e ainda tentou beijá-la, mas a garota desviou, mudou de assunto e disse que amanhã eles iriam ao shopping e perguntou se ele confirmava. Ele deu uma olhada rápida nas próprias roupas, perguntando qual que era o problema com o que ele estava vestindo, ao que a garota respondeu sarcasticamente que ele precisava de uma roupa nova. Eles andavam pela rua mais tarde, Mu parou e perguntou se não era ela quem deveria comprar com ele, mas o nosso herói, com um tom misterioso, dizia que podia deixar que ele manjava de estilo. Na loja, o nosso herói entrou e ficou só observando, tranquilo, mas a vendedora veio na lata, pedindo se podia ajudá-lo com alguma coisa, e ele respondeu que só tava de bisóia. Ela retrucou ainda irritada, dizendo que ali não era lugar para ficar só de bisóia, pois se ele não comprasse, deveria sair. E alguns visitantes estavam por ali também. Um cara soltou que aqueles trapos de segunda mão ali estavam irritando ele. O prota se virou para a vendedora, apontou para os clientes que estavam só fazendo volume, perguntando por que não tirava aqueles convidados indesejados dali. A mulher ficou furiosa, dizendo que o prota era um malandro, e é claro que ela disse isso com nojo. Cara, cada pessoa em Moai, hein? E o outro cliente olhou para Shen, gritando que também não iria comprar nada. E aí, virou para a vendedora, perguntando por que aquele tipo de gente entrava tanto ali. A vendedora, bufando, gritou para o protagonista sair dali o mais rápido possível, e o nosso herói só olhou com raiva nos olhos, mas eu disse uma palavra. O clima esquentou, e o cara que berrava que todos iriam se arrepender juntos, foi uma cena caótica. O estranho, nervoso, começou a gritar, já sem saber com quem tava bravo. Do nada, a roupa nas costas da garota rasgou, revelando uma tatuagem com a inscrição Vanandes. O homem arregalou os olhos, paralisado de medo, e olhou para Jamie, a sua companheira, e sem aviso deu um tapa nela, cruel, impulsivo, e em seguida
seguida virou as costas e foi embora gritando que tudo havia acabado entre eles. A garota em choque sacou o celular e ligou para a amiga, querendo explicar tudo, e enquanto isso o cara apontava para o prota, dizendo que era tudo culpa dele e a tensão só ia aumentando. Os guardas invadiram a loja com um homem ao centro parecendo um chefão de filme e ele encarou a multidão perguntando sério quem é que teve a audácia de casar aquele motim, e ainda olhou em volta enojado, soltando que eles estavam de saco cheio de viver, por isso estavam fazendo isso. Era a única explicação. Dia surpresa viu o dono da loja correr até o prota e se curvar profundamente e pedir desculpas por não tê-lo reconhecido antes. A vendedora estava em choque perguntando por que aquele homem tão poderoso estava se curvando para o prota, e nesse instante o dono mandou atirarem no funcionário, expulsarem aquela mulher da loja e resolverem essa bagunça de uma vez por todas. A vendedora e o cliente começaram a implorar por desculpas, choradeira, mas era tarde demais. Do lado, Lian olhou para Shang e sorriu dizendo que ela mesma iria escolher as suas roupas. Shang olhou para o rosto dele e lembrou que ele viu na piscina no dia anterior e concordou aceitando a oferta com um leve sorriso. Do lado de fora, Mu chegou e viu o protagonista com os braços lotados de sacola perguntando por que ele havia comprado tanta coisa. Shang respondeu com aquele ar debochado que se era de graça ele deveria levar o máximo. Lian apareceu de novo na porta da loja e acenou gritando que ele deveria voltar, mas o protagonista já tinha vazado da vista, impecável com um terno caro e elegante. Na frente do espelho ele se admirava, imbatível até em roupa formal. Mu saiu do vestiário ao lado dele e ao vê-lo soltou um sorrisinho e a roupa ficou ótima, dizia ela. Shen a olhou com admiração, ela estava linda e ele estendeu a mão perguntando se ela queria ser a sua garota bonita. Wu deu um sorrisinho safado, bagunçou o cabelo dele e agarrou seu braço dizendo que agora era hora de conhecer a família Lin. Pela cidade eles caminhavam por uma rua movimentada onde vendiam pedras raras e muita gente, muito burburinho. Do nada alguém gritou que aquele casal era maravilhoso. Shen virou para Mu dizendo que ela deveria se orgulhar da sua beleza e também de ter um homem como ele, ao que a garota retrucou rindo que seria melhor se o protagonista só ficasse quietinho. Antes que a cena acabasse, um garoto com terno brilhante apareceu gritando que finalmente ele estava esperando por ela, olhando direto para Mu. Shen congelou diretamente, virou de frente com os olhos fixos no rival. Os dois trocaram olhares intensos e fogosos como se fosse numa arena invisível. O prota perguntou meio seco por que é que o mesmo estava falando com a sua esposa daquele jeito tão íntimo e o cara sorriu com desprezo, dizendo que não era digno de ser chamado de marido da Sisue. Mas aí, um plot twist. Mu se posicionou na frente de Shen e gritou que não deveria falar com seu marido daquele jeito. Até o prota ficou assustado e nunca, em nenhum momento, ela tinha defendido ele daquele jeito, mas o cara ficou visivelmente abalado. E antes que pudesse retrucar, Jiang se aproximou, apertou a mão do prota e com a ironia falou: "Eu fico extremamente feliz de conhecer, meu champs."